Hoje nós vamos abordar um tema muito comentado e até em algumas vezes até mesmo polêmico, a respeito do fumo e da bebida nos trabalhos de Umbanda, dentro dos terreiros. Então muitas pessoas comentam, muitas pessoas falam a respeito desse hábito e dessa utilização do fumo e da bebida pelos guias. Algumas pessoas comentam, eu não vou no terreiro, eu não vou no trabalho de Umbanda porque os guias ficam bebendo e fumando e eu não gosto, e isso daí eu acho que é errado porque eu uso de bebida e fumo, né? Mas não existe assim um esclarecimento a respeito da utilização desses elementos pelos guias espirituais. Na verdade, a bebida e o fumo não tem uma conotação de vício, de um ato mundano. O uso da bebida e do fumo tem um fundamento, tem uma utilização litúrgica, uma utilização dentro do ritual. Quando a gente usa o fumo e a bebida, nós estamos manipulando elementos para que aquele trabalho tenha um êxito. Porque a Umbanda, gente, a Umbanda é uma religião magística. Na Umbanda nós manipulamos os elementos da natureza. Quais são os principais elementos da natureza? O ar, o fogo, a água e a terra. Então esses elementos são manipulados pelos guias espirituais dentro dos rituais de terreiro, tanto para desmanchar as demandas, tanto para promover as limpezas espirituais, como também para impulsionar as energias e os fluidos para que aqueles trabalhos e aquelas firmezas que eles realizam dentro do ritual tenham êxito. Então, muito bem, a questão da bebida. A bebida alcoólica, na verdade, ela tem uma utilização muito mais de higienização e de firmeza do que propriamente de um vício, né? Então, o guia espiritual, quando vem em terra, vamos pegar um exemplo, Exu. Exu bebe uísque, conhaque, em algumas casas se utiliza a cachaça, a marafa, né? Aqui em casa nós não usamos a marafa, nós não servimos para Exu a cachaça. Exu consome e trabalha com uísque ou com conhaque ou com gin. Na verdade, o elemento cachaça, a bebida, ela possui o álcool, que é altamente volátil e que serve para dissociar energias pesadas, serve para dissolver miasmas pesados, serve para destruir larvas astrais, né? Então, na verdade, Exu, quando ele está bebendo, em primeiro lugar, ele está promovendo uma limpeza no seu aparelho mediúnico, e em segundo lugar, ele está manipulando essa energia para que exista uma limpeza tanto do ambiente quanto do consulente. Então é muito comum você ver Exu colocar uma dose de uísque na boca e soprar na pessoa, soprar no corpo da pessoa. Ele está ali manipulando essa energia do álcool para que ela promova uma limpeza, uma higienização no campo astral daquela pessoa que está sendo cuidada, tá certo? Então, na verdade, o álcool ele não é utilizado como uma conotação aí mundana de vício, de bebedeira. Ele é um elemento de trabalho, tá? É uma manipulação de um elemento que no caso seria a água e o ar, né? Para fazer essa limpeza. Assim também como o fumo, onde ele vai estar fumando um charuto e ali ele está manipulando o fogo e a própria erva do fumo, que representa a terra. Então ali ele está manipulando os elementos naturais, né? Fazendo uma limpeza espiritual e manipulando através daquela fumaça, daquele fumo, defumando o ambiente, defumando o consulente e dissolvendo os miasmas pesados, desmanchando aquelas energias que estão prejudicando a pessoa. Então, se você observar bem o trabalho de uma entidade, de um guia de Umbanda, ele utiliza o fumo como uma ferramenta, né? O charuto, que ali é soprado aquela fumaça na pessoa. Muitos guias utilizam também fazer o fumo invertido, né? Colocar a brasa na boca e soprar pela parte de trás.
é uma forma também de estar mandando de volta, estar devolvendo essa energia, estar invertendo o sentido dessa energia pesada, mandando de volta essa energia ou para o astral ou para quem mandou. Tá? Então realmente não é uma conotação de vício, e sim uma necessidade de trabalho. Existem casas que não trabalham com fumo, existem casas que não trabalham com bebida. Existe, tá? Porque a Umbanda ela tem um leque muito largo, muito extenso aí, de fundamentos e de segmentos, de entendimento aí doutrinário. Mas é muito comum, é quase que unanimidade, os terreiros, as casas de Umbanda, trabalharem com os guias fazendo utilização do álcool e da bebida alcoólica e do fumo. Pegando o exemplo do preto velho, né? Quando o preto velho senta lá no toquinho dele para fazer o trabalho dele, que ele pega o cachimbo dele, preenche lá com fumo, com toda aquela paciência, com toda aquela calma do preto velho, onde ele vai manipular essa energia. O próprio cachimbo, né, já tem um mistério, já tem um fundamento muito forte. Quando a gente observa no cachimbo, o formato do cachimbo, no fornilho, né, naquela parte redonda onde vai o fumo, que tem uma representação feminina, e a piteira do cachimbo, que tem uma representação masculina. Então ali a própria entidade ela já está manipulando essas energias, transmutando essas energias, quando o preto velho acende o seu cachimbo e dá suas baforadas, né, e manipula o fogo, manipula o ar, jogando a fumaça no ar, muitas vezes invertendo a posição do cachimbo, assoprando no fornilho e jogando pela piteira a sua fumaça, quer dizer, mandando embora, invertendo o sentido ali daquelas energias para que possam ser dispersados esses miasmas. E no próprio ato do descarrego, no próprio ato do passe, onde o preto velho vai baforar a pessoa, ele vai manipular o campo energético do consulente através daquele fumo, daquele cachimbo. Sempre do lado do preto velho vai ter uma velinha e um copo ou uma quartinha com água. Quer dizer, ali ele também está manipulando todos os elementos. Ele está com a água, está com o fogo, está com a terra e está com o ar. Ele está manipulando os elementos. A Umbanda é religião magística, então eu costumo falar que na Umbanda você tem cores, você tem sensações, você tem odores, você tem perfumes, você tem sabores. Então quando o guia espiritual te oferece uma bebida, ele não está induzindo você ao vício. Ele vê uma necessidade no seu corpo de uma limpeza interna. Então quando o Exu te oferece uma dose de uísque, ele não está te oferecendo para você tomar ali num ato de, vamos dizer assim, de vício, um ato profano. Ele está oferecendo aquela bebida que já está imantada com a sua energia para que você ingira essa bebida e ela possa, dentro do seu organismo, promover uma limpeza, possa promover uma higienização interna. Então, na verdade, aquela bebida se transforma como numa medicação, como num elemento de higienização e de equilíbrio do seu organismo. Assim também é com o vinho do caboclo, assim também é com uma batida de coco do baiano, assim também é com o rum do marinheiro, assim também é com outros elementos também, outras bebidas que não é só, também não são apenas as bebidas alcoólicas, mas o preto velho toma café, ele toma chá, então tem outras bebidas que são utilizadas, sucos de fruta, água de coco. Todas essas bebidas têm um significado e uma utilização. Então uma pessoa acordada, uma pessoa que não está incorporada, ela fuma. Tem gente que não consegue colocar um cigarro na boca. E quando está trabalhando com um Exu, com um caboclo, fuma um charuto, 3, 4 charutos, 5 charutos. Né? Isso por quê? Porque existe a necessidade da utilização desses elementos para o ritual, dentro do ritual. Então, quando você for num terreiro que você observar os médiuns trabalhando com o fumo, com a bebida, pense que esses elementos são necessários para a manipulação das energias. É claro que dentro de cada casa, dentro de cada terreiro, o pai de santo, o sacerdote, ele vai ter a preocupação de passar para os seus filhos a doutrina, passar para os seus filhos o equilíbrio na utilização desses elementos, porque é necessário que o médium tenha firmeza, tenha cabeça firme e esteja com a sua mediunidade muito bem desenvolvida e firmada
para que ele possa utilizar desses elementos sem excesso e sem consequências para o seu organismo. Por exemplo, o médium iniciante e acabar exagerando na quantidade de bebida e quando voltar da sua incorporação, voltar levemente embriagado. Então isso daí deve ser observado pelo sacerdote, para que os médiuns mais novos eles não tenham excesso na utilização desses elementos. Algumas casas não permitem que os médiuns mais novos façam utilização da bebida, liberando a bebida só após o médium ser considerado pronto. Aqui em casa, no meu terreiro, os médiuns mais jovens, mais novos, eles podem utilizar a bebida, só que de forma discreta. Então, se o médium está começando o desenvolvimento, ele pode utilizar a bebida alcoólica para firmar a banda, para dar sustentação na sua linha, só que muito pouco, o suficiente apenas para dar firmeza. Os médiuns mais velhos, os que já estão prontos, esses podem utilizar com mais liberdade a bebida alcoólica, tá? Lembrando sempre que os médiuns menores de idade, tá? Os médiuns que não têm ainda a idade legal de 18 anos, não podem fazer uso de bebida alcoólica nem de fumo. Então, se o médium tem 17, 16, 15 anos, ele não pode utilizar esses elementos. Pelo menos na minha casa é assim. O médium só vai estar liberado para utilizar esses elementos após os 18 anos. Então, essa é uma explicação necessária para que as pessoas possam também desmistificar, né, essa questão, porque existe uma, vamos dizer assim, uma corrente que tenta negativar, tenta denegrir a imagem da religião, passando essa visão de que na Umbanda existe muito vício, porque existe muito fumo, muita bebida. Então tudo é uma questão de equilíbrio, uma questão de doutrina, de seriedade, né, para que a gente possa saber utilizar dessa forma esses elementos. Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, participa, comenta, joga nos comentários o que vocês gostariam que a gente abordasse nos nossos vídeos, tá certo, gente? E a gente vai crescendo junto cada vez mais. Um abraço, que Pai Ogum abençoe.